Fala pessoal, aqui quem fala é Henrique Alves com mais conteúdo para você que está investindo e muitas vezes se sente confuso, não sabe o que fazer ou fica com medo de pagar às vezes algum curso e que seja uma furada. Então, pelas próximas 2 semanas, vamos fazer alguns vídeos sobre análise de gráficos na prática para todos, mesmo aqueles que não têm noção de como funciona. Basta ter um pouco de visão espacial, lógica e ficar bem atento no que vamos passar. Sem complicação, palavras difíceis ou coisas muito elaboradas, mas que na prática funcionam. Na verdade, funcionam muito bem, principalmente para iniciantes e aqueles que desejam entrar e se manter posicionados por um bom tempo no ativo. Os vídeos estarão disponíveis na íntegra no YouTube. Até porque fica mais fácil para vocês visualizarem a tela aqui, os gráficos, as marcações, os estudos, do que eu estarei passando aqui para vocês, ok? Então, vamos para o que interessa. Vou mostrar no dia de hoje pontos visualmente simples de se encontrar nos gráficos para realizar operações e onde não realizar operações por questões básicas. E vocês já vão compreender. Então, vamos começar aqui pela nossa ferramenta. Então, para ficar fácil e para que todos tenham acesso, eu estou utilizando aqui a ferramenta TradingView. Na verdade, é um site aqui, br.tradingview.com, onde me dá acesso a diversos gráficos, tá? Diversos ativos. Aqui eu tenho dólar versus peso mexicano, SP500 futuro. Eu tenho alguns ativos salvos aqui, ó, índice de risco, VIX, ADR Petrobras, ADR Vale, ativos aqui do Ibovespa, Via Varejo, Itaúsa, diversos aqui. Então, aqueles que ainda não utilizam, podem fazer uso então, é de graça, você faz um cadastro aqui no próprio site e tem um módulo grátis que você consegue utilizar. Só tomem cuidado, porque durante os pregões, alguns ativos, como é a conta grátis, vocês não terão a cotação em tempo real. Mas aqueles que vão utilizar só para estudo, durante a noite, na hora para fazer os seus estudos ali, para ver se vai fazer alguma entrada, alguma operação, fazer os seus desenhos, fica tudo gravado aqui na sua conta. Então é um programa bem bacana para aqueles aí que não gostam às vezes do estilo que é da corretora, o gráfico que tem na corretora, a corretora não oferece às vezes alguma coisa que ofereça como colocar indicadores, coisas do tipo, certo? Então essa aqui é a ferramenta. Então fiz questão de utilizar essa aqui, que ela é gratuita, então qualquer um pode usar, não é uma plataforma, um Profit, um Trade, que às vezes as pessoas vão precisar aí desembolsar um valor para poder utilizar, por menor que seja. Mas então essa é uma ferramenta gratuita, então todos podem utilizar. Então esse estudo qualquer um pode fazer, basta ter um computador, um celular, um tablet e internet para acessar esse nosso site aqui do TradingView, ok? Então vamos lá. Por que eu falei para vocês que eu iria mostrar os locais de onde realizar operações e onde não realizar, e que seriam coisas simples, fáceis, que bastaria qualquer um que mesmo sem conhecimento dos gráficos tivesse um pouco de visão espacial, um pouco de lógica e prestasse atenção no que a gente vai falar aqui. Então, eu abri aqui o gráfico do Ibovespa, o índice brasileiro, certo, da nossa bolsa, né? E ninguém precisa de nenhum estudo muito específico para entender que está bem pequenininho aqui, porque eu queria mostrar um período bem grande. Vejam que está desde 2001 até 2017 aqui nessa visão aqui que a gente está vendo. E esses pontinhos aqui eu vou até tirar as duas médias que eu tenho aqui para vocês puderem. Pronto. Aqui os retângulos que eu tenho aqui são os famosos candles, eles estão bem miudinhos aqui, mas dá para a gente entender que isso aqui é onde estava o preço, né? O valor. Na verdade aqui são os pontos do nosso índice e como é que ele andou aqui, e a gente tem noção de como é que ele estava, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está subindo, se ele está descendo. Olha a descida grande aqui, então a gente tem noção disso. Subiu, desceu, só de olhar aqui eu já consigo ter essa noção, certo? Espero aí que todos consigam ter essa noção aqui. Por exemplo, tem uma pernada de descida boa aqui, ficou de lado aqui, ó, com os candles um do lado do outro praticamente, subiu um pouco, desceu um pouco, subiu um pouco, desceu, subiu um pouquinho, desceu, subiu um pouquinho, desceu,
e aí retornou a subir, desceu um pouquinho, subiu mais um pouquinho, desceu. Então é de fácil entendimento e visualização para todos, certo? Então ó, subiu, desceu, subiu, e aí começou a ficar um pouco de lado, tendendo um pouquinho para baixo, desceu e voltou a subir. Então isso é de fácil visualização de todos, certo? Ok, vamos para o próximo passo. Vejam que eu tenho alguns pontos em que ficam marcados o final aqui da minha tendência, digamos assim, como eu posso falar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma outra ferramenta que fique mais fácil para eu indicar para vocês aqui. Deixa eu ver se essa seta aqui meio grande, mas dá para a gente fazer. Ok, vamos lá então. Vejam que tem alguns pontos que ficam muito marcados e ficam de fácil visualização para nós aqui. Deixa eu fazer uma outra seta aqui de cabeça para baixo, para vocês conseguirem visualizar também outras marcações aqui. Pronto. Então vejam, por exemplo, esse ponto aqui, por exemplo, ficou marcado, porque ele subiu, parou aqui e a partir desse ponto ele começou a descer, ok? Então esse é um ponto que poderemos chamar de topo. Vou marcar um outro aqui, vou trocar até de cor para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vou colocar os topos em verde e os fundos em vermelho. Vejam que esse fundinho aqui ficou bem marcado também. Podem ver que ele veio descendo um pouquinho, descendo. Eu vou até ampliar um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem ver bem aqui as barrinhas. Pronto, assim fica bem mais fácil. Então podem ver, veio vermelho, caindo, fez um candle verde e voltou a subir. Então temos aqui bem marcado um fundo, ok? Então isso aqui chamamos de fundo, quando tem essa marcação de onde parou bem a queda e logo em seguida fica praticamente quase um V, porque logo em seguida ele já retornou a subida. Então vamos lá, onde eu tenho mais um fundo aqui para a gente colocar mais uma setinha nossa aqui. Então deixa eu pegar aqui mais a minha setinha aqui. Então ó, vejam que aqui foi outro local que ficou aquele Vzinho que a gente acabou de falar aqui. Então veio subindo, já veio subindo desde aqui de baixo do último fundo que a gente marcou e faz um Vzinho marcando aqui e aí passa a descer. Então mais um topo. Vejam que aqui ele marca assim um fundo, mas que fica bem mais abaulado, né? Não fica aquele biquinho aqui, onde a gente pode ver um aqui, ok? Bem formado aqui, e aqui já um pouco mais aberto, quase que uma tigela aqui que a gente pode desenhar aqui, né? Não ficou um V mais ou menos. Mas temos também aqui uma marcação de fundo um pouco mais leve. Vejam que temos outro aqui, mais um biquinho. Temos outra marcação aqui, que fica o nosso Vzinho aqui, um menor, mas fica. Onde temos mais um topo bem marcado. Aqui, topo então, foi aquele Vzinho bem marcado. Um fundo bem destacado aqui, ok? Outro fundo aqui, logo em seguida vejo que ele não retomou. Ele tentou começar a retomar e vem tentar marcar de novo e fica bem marcado esse ponto. Vejam que tem dois pontos que a gente consegue destacar aqui também, que fica o Vzinho que a gente fala que é a marcação de um topo. E aqui também logo em seguida mais uma marcação de fundo. Então a gente acabou de entender como seria marcações de topo e fundo, que é um dos critérios que a gente precisa entender e que é muito importante para a gente fazer algumas análises simples, mas que elas são bem legais para a gente utilizar, principalmente para a gente ter noção do que o mercado, o que o ativo, o preço está acontecendo com o preço daquele ativo ou do índice, tá? Então eu vou ampliar aqui, vou diminuir aqui mais aqui para a gente voltar aqui para aquele bem pequeno e a gente possa ter essa visualização mais macro aqui do que a gente está querendo buscar. Então a gente pode já aqui de longe marcar alguns topos que ficam bem nítidos, ó. Um topo aqui, um fundo aqui, olha aqui, tem um topo aqui, tem um topinho aqui, tem um topinho aqui, né? Tem alguns aqui, ó, mais 1, 2, 3, 2 aqui, né? Tem mais um aqui, tá? Mais um aqui bem marcado, mais um aqui bem marcado, e a gente volta agora para marcar os fundos, né? Então tem um fundinho marcado aqui,
Tem um outro fundinho marcado aqui. Isso olhando com um gráfico bem miudinho aqui, fazendo análises rápidas, né? Ó, marcou um aqui também, marcou dois aqui bem próximos, né? Tem um aqui com mais candles aqui, mas fica bem o V bem destacado, né? Dois aqui bem próximos, ó. Ok, então a gente já tem uma noção bem legal que a gente consegue olhar no gráfico. Às vezes, se você preferir, você ainda pode olhar no gráfico de linhas, que aí talvez ainda fique ainda mais fácil para quem ainda não tem noção do que é o candle. Então nada mais é do que a linha aqui do preço variando, e a gente consegue ver bem os biquinhos aqui de topos, topos, topos e de fundos, fundos e fundos, ok? Então vamos continuar agora. Então agora eu vou passar uma outra noção. Nós sabemos onde estão os topos e os fundos, então a gente parte para um outro conceito chamado de resistências, lembrem bem, e os suportes, ok? E vou mostrar aqui na prática para vocês algumas situações dele já funcionando no nosso gráfico. Vocês já vão poder utilizar na próxima vez que vocês forem olhar os preços de algum ativo, ok? Então tem um gráfico aqui, eu estou no gráfico semanal, tá? Por isso que eu consigo ver 2017, 18, 19 até 2014 nessa tela aqui inteirinha. Então cada barrinha dessa daqui representa uma semana de pregão, ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, a gente está vindo aqui, por exemplo, de 2017, subindo bem, subindo, uma leve queda, subindo, leve queda, subindo, mais uma leve queda, e temos então o nosso topo, tá? Topo de 73.869,40. Vejam que vocês podem olhar aqui, ó, nesse cantinho aqui o valor, ok? Então vou deixar marcado aqui o meu topo, certo? E nesse topo eu vou vir aqui e vou traçar uma resistência. Vou colocar aqui um raio horizontal e vou marcar ele de verde, tá? Já que estamos em cima de um topo, e esse aqui virou uma resistência, vocês vão entender por quê. Eu vou ajustar ele bem aqui para vocês conseguirem entender. Pronto, bem na pontinha aqui, ok? Beleza, então vamos seguir no mercado aqui. Vejam que no decorrer desse ano de 2018 tivemos uma queda muito grande, e quando iniciou 2019 teve uma recuperação. Vocês podem ver que praticamente na mesma resposta, 2019 começou a iniciar o ano 2008 e 2009 veio, e no finalzinho do ano nós já estávamos muito perto do último preço do topo alcançado em 2008, mais precisamente aqui em maio de 2008. Vejam então essa linha aqui que a gente teria marcado no nosso estudo em maio de 2008. Vejam que os preços voltam e vejam que vem numa subida muito forte. Olha a força que vem, e praticamente numa linha só, com poucas correções aqui em 2009. Vejam aonde que ele vem, primeira vez onde é que ele vem dar uma boa correção aqui já, ó, bem próximo aqui já da nossa linha de resistência. Resistência, lembrem, como se fosse o teto. Se a gente tenta pular num lugar onde tem um teto muito baixo, a gente tende a bater a cabeça no teto. Essa é a nossa resistência, a resistência da gente subir além disso, porque ela está acima de nós, resistência. Então, se eu vou subir, eu tentar passar disso aqui, eu vou ter certa resistência, porque ela não vai me deixar conseguir subir disso aqui, porque ela tem um peso muito forte. Vejam que ele vem de novo, chega bem perto e volta, não vai. Veja que ele chega muito, mas muito próximo aqui, ó, e não vai de novo. Tenta mais uma vez, fica já mais distante, tenta outra vez, fica mais distante, e aí perde de novo o patamar aqui dos 73, 72 mil. Então vocês podem ver que aonde nós paramos com, por exemplo, um topo bem acentuado, nós traçamos uma linha, certo? Uma linha por infinito, tá? A gente não sabe o quando a gente vai, principalmente uma bem marcada como essa, num topo, nessa época aqui, se eu não me engano era um topo histórico, tá? Então, por quê? Onde chegou aqui em 2008 e teve essa queda é porque
Provavelmente a maioria daqueles que estavam operando nessa época já achavam que esse valor aqui era muito esticado e quando tem uma subida, o que acontece? Muitos investidores põem o lucro no bolso. Só que se eu estou comprado aqui e peguei esse lucro inteiro, para eu realizar meu lucro e colocar no bolso, eu tenho que vender. Então, se muitas pessoas começam a vender, então meu valor começa a cair. Então, basicamente, quando chega próximo, estou falando de uma forma genérica, mas o natural de acontecer, quando eu chego próximo a um valor de resistência, uma linha de resistência, tende a muitos investidores achar que o preço já está esticado e muitos realizam seu lucro vendendo suas posições e muitas pessoas vendendo, ou seja, muita oferta, acaba diminuindo os preços, certo? E aí a gente tem a nossa, não quer dizer que vai acontecer como aconteceu aqui em 2018, uma queda sem fim, que praticamente numa direção só. Mas temos quedas, podemos ver de uma maneira menor aqui para vocês terem noção de como funciona. Aqui, ó, eu vou traçar uma reta menor aqui para ficar mais fácil. Aqui. Eu estou subindo aqui, ó, meu gráfico veio daqui de baixo, alta, 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 retração, alta, 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 e eu cheguei aqui, ó, com esse candlezinho vermelho aqui, onde eu estou colocando a minha linha aqui. Deixa eu traçar de novo. Chegou aqui, então tracei a minha linha. Imaginem que eu não tenho daqui para frente do gráfico, tá? Vou até colocar aqui para vocês terem noção, por exemplo, aqui, ó. Nesse dia aqui eu tracei a minha linha. Então eu vou começar a aproximar os dias aqui. Tracei minha linha de resistência, tá? Porque ela está acima e foi o máximo que chegou nesse valor aqui. E a partir daqui o preço voltou a descer. Então o preço voltou a descer, descer, subiu de novo. Onde é que ele bateu? Lá na minha resistência, ó. Ali ele teve um candle forte, verde, e logo em seguida no dia seguinte, vermelho de novo. Não passou. Desceu de novo. Desceu, desceu, lá embaixo de novo, força compradora, resistiu aqui, e aí ele voltou, subiu, subiu, bateu exatamente lá de novo, e o que aconteceu? Desceu, um candle vermelho, tocou lá em cima e já fechou aqui embaixo já, e aí caiu de novo, e aí depois ele veio pela primeira, segunda, pela terceira vez, e aí ele conseguiu romper, e aí na hora que rompe, é claro, já que é uma resistência, tinha muita força para romper ela, na hora que rompe, vai embora os preços e vai formar a nossa resistência lá no topo histórico que a gente tinha marcado lá de 2008. Então vocês conseguiram entender, por exemplo, como funciona uma resistência? Então é um preço, ou no índice aqui dados os pontos que aconteceu nesse dia, e fez uma marcação. Nessa marcação eu traço uma linha e essa linha fica então sendo uma referência de resistência quando no topo. E no fundo a gente pode marcar basicamente da mesma forma. Então aqui, por exemplo, vou chegar aqui para a gente não ficar olhando o gráfico. Então veio subindo aqui, ó. Eu posso marcar, por exemplo, lá de baixo. Marcou o meu fundinho aqui, então eu marco aqui. A diferença é o quê? Quando eu estou marcando em um fundo, muda só o nome, que na verdade vocês já devem ter visto, então, que a gente falou nisso também, são os suportes. Por quê? Ele suporta o preço, é a força que não deixa ele passar daqui para baixo, é um suporte. Quando geralmente ele bate aqui e entra a força compradora, porque os compradores também, aqueles que estão comprados, não deixam o preço cair, começam a comprar mais, ou então fica num preço vantajoso, fica num preço mais barato, e aí as mais pessoas veem que vale a pena comprar e começa a comprar porque está próximo de uma resistência e o preço volta a subir porque tem mais pessoas com o otimismo da compra. Então vamos continuar marcando aqui. Então mais um fundinho aqui, não é isso? Então marco mais um fundo aqui. Aqui para baixo. Deu mais uma marcaçãozinha aqui, ficou de leve, mas aqui ficou bem marcado, né? Subiu e desceu com um candle bem forte aqui de venda. Então vamos marcar ele aqui. Vejam que ele subiu, rompeu esse topinho aqui, o último, e aonde que ele vem bater de novo? Na nosso suporte, bem próximo, vocês podem ver. Vamos continuar aqui. Olha só, e isso, pessoal, não é coincidência. Olha aqui, desce, testa uma vez, quase chega perto, tenta voltar a subir, não tem força e o mercado empurra ele até passar, mas veja que ele não fechou, ele passou e na mesma semana ele voltou. Então, para vocês verem,
se é ou não é interessante a gente ter esse entendimento que uma linha serve de referência e muitas pessoas usam. E se muitas pessoas usam no mercado financeiro, é que tem muito dinheiro acreditando naquela ideia. E se tem muita gente acreditando naquela ideia, então ela provavelmente vai acontecer, seja ela realmente ela acontece. Por quê? Cheguei próximo de um nível onde já tinha resistido uma vez e na hora que ela chega aqui, muita gente, opa, chegou nessa linha de novo, da outra vez que chegou aqui ele voltou a subir. Então é uma linha, um local onde o preço é condizente, eu vou comprar. E muita gente acredita nisso e aí o preço sobe de novo, porque tem muita gente achando que é vantajoso comprar nesse ponto. E vamos seguir mais. E olha só onde é que ele foi lá de novo. Subiu, bateu mais uma vez aqui na frente da nossa linha e foi embora. Então, entendam isso. São pontos muito importantes para a gente usar as linhas de resistência e por baixo as linhas de suporte. Por quê? Porque são lugares onde os preços estão incondizentes às vezes com preços bons de compra, ou então é provavelmente um lugar onde muita gente vai entender que, como tem um local aqui que já fez esse mesmo desenho de bater aqui e os compradores defenderem a posição e jogar para cima, volta, bater aqui de novo, os compradores defendem a posição, volta, bate aqui de novo e entra mais força compradora, porque o preço está mais baixo, eu faço um preço médio bom, ou porque desceu um pouco eu tenho a noção de que já que está indo aqui, da mesma forma aqui, bate uma, duas, três e rompe, então bateu uma praticamente no início, duas, três, qual a possibilidade? Tem uma grande chance às vezes de chegar aqui e romper. Então esse é o poder dos suportes e das resistências, entendeu? Ó. Podem ver que ele tentou romper o nosso topinho aqui de verde, não chegou, tentou uma, duas, três, só que é igual o ditado, tanto bate até que fura, mas tem hora que não resiste, né? Não é sempre. Então bateu, se ele não teve força para romper para cima, qual é o único caminho para ele ir? Para baixo. E vocês veem que ele chega aqui, passa praticamente 3 semanas aqui, ó, brigando nessa mesma linha, que é a nossa linha de suporte. E do mesmo modo que rompeu aqui e foi com força, olha o que acontece aqui na hora que rompe. Rompe e rompe com força. Vejam que nesse rompimento aqui, ó, foi quase 18%. Isso em 2 semanas. Tá? 18% de queda, quase 19%. Então, vejam como é interessante a gente ter esses entendimentos de suporte e resistência. Locais onde é muito nítido. A gente vê que o mercado reage às vezes de formas similares. Olhem aqui mais para frente, por exemplo. Eu estava aqui nesse patamar e desci. Tive uma queda grande, demorei um bom tempo aqui. Podem ver que ficam mais ou menos no mesmo patamar onde esse aqui ficou. Temos uma resistência aqui embaixo, mas como o pavio muitas das vezes a gente acaba não considerando, porque a gente considera os fechamentos dos candles, ok? Então, vejam como fica próximo. Vou até traçar esse aqui, que ficou bem legal da gente entender esse aqui também. E lembrando que eu estou no gráfico semanal. Então, vejam, bateu aqui, ou melhor, desceu, subiu. Foi quase lá no nosso suporte. E lembra uma coisa, quando a gente perde o suporte e ele volta a testar de novo, só que agora por baixo, este suporte vira uma resistência. Ok? Da mesma forma que a nossa resistência quando está em cima, se ele rompesse aqui e voltasse a testar de cima para baixo, ele vira um novo suporte. Entendeu? Tem essa situação aqui. Então vejam, desceu, bateu aqui, desceu, testando aquela suporte antigo aqui já, foi, bate lá no nosso antigo suporte, que agora é uma resistência, porque ela está em cima do nosso preço, desce mais um pouquinho, da mesma forma que acontece quando rompe com força, um candle bem forte aqui, e vai tentar buscar de novo. E vejam como fica próximo do outro topo anterior aqui, ó. Então, e aonde ele vai descer depois daqui, ele vai direto para onde? Mais de novo para perto daquele nosso último suporte agora anterior. E vejam como às vezes, mesmo em cenários mais curtos, eu marquei esse topo aqui. Deixa eu marcar de verde, já que é uma resistência, né? Está em cima. Vejam aonde que depois de, foi em setembro, 10 de setembro. E aqui,
quase depois de setembro, outubro, novembro, dezembro, quase 3 meses depois, aonde ele vem buscar o mesmo ponto. Entenderam isso? 3 meses depois, e ele tem essa memória. Por quê? Principalmente os operadores com muito dinheiro utilizam gráficos com maiores tempos gráficos, gráficos mensais, gráficos semanais, e muitas das vezes aqueles que operam posições menores, de menos tempo, posições às vezes de uma semana só, de alguns dias, até mesmo day trade, usam tempos gráficos menores. E quem movimenta o mercado é quem tem mais dinheiro. Então, vejam como é perfeito essa nossa resistência. E bate exatamente aqui. Então, quer dizer que se eu estou aqui 3 meses depois e bateu próximo da minha resistência, eu vou fazer uma entrada aqui porque eu já acho que vai romper e vai embora? Não. Eu tenho que esperar realmente romper, fechar acima daqui e aí sim eu posso talvez comprar. Ou ainda então esperar que essa minha resistência vire um suporte, venha testar aqui de novo de cima para baixo aqui e aí daqui voltar a subir. Seria o ideal, tá? Mas às vezes nos rompimentos, às vezes são interessantes também. Então, agora vocês já sabem onde é um lugar muito bom de eu comprar e um lugar muito bom de não comprar. Ou seja, se eu tenho uma resistência aqui, eu não posso comprar aqui. Então está num limite, num preço onde o mercado da última vez aqui achou que aqui estava caro e realizou a posição. Da mesma forma que na minha linha de suporte que a gente marcou, todas as vezes praticamente que tocou aqui, seria um ponto bem bacana. Podem ver aqui na nossa contagem. Se todas as vezes que tocasse aqui, ó, comprei aqui, teve um lucro. Tocou aqui, subiu, teria um lucro bem bacana. Tocou ou ficou próximo aqui, mais um lucro bem legal. Aqui não ficou próximo, ficou no meio do caminho, zonas de meio do caminho, para vocês terem uma ideia. Meio, eu tenho a minha resistência aqui, o meu suporte aqui, no meio é o pior cenário para operar, porque ele tem 50% de chance de subir e 50% de chance de descer. Toca aqui de novo, aqui a gente teria um prejuízo, ou seja, a gente ganharia 1, 2, 3 vezes para uma perda. Ou seja, se fossem lucros iguais, a gente ainda sairia com lucro de 2 posições, ok? E aí vejam aqui de novo, ó, mesmo cenário aqui, marcou o meu fundo, subiu, vou até deixar a nossa resistência antiga aqui marcada, e fica brincando aqui em cima da nossa resistência. Como rompeu aqui, a gente ia acabar praticamente perdendo ela de interesse. Tá? Mas veja aqui como fica próximo aqui de novo essas duas regiões onde é que ficou marcada aqui e aqui também. E desce onde é que vai bater? Muito próximo da nosso suporte, tá? E daqui vai embora de novo e tem. Então, se eu esticar o gráfico agora, vocês têm uma noção muito legal de onde seria interessante. A questão agora é só o que? Paciência para chegar a esse momento. Porque eu não vou comprar às vezes aqui no meio do caminho, porque aqui no meio do caminho, por exemplo, bateu aqui, eu vou comprar aqui no meio do caminho, porque eu achei que daqui vai subir e vai bater lá em cima de novo. Eu não sei. E daqui o que acontece? Ele volta a testar lá embaixo, mas aqui embaixo a chance dele voltar a subir é muito maior. E se eu for colocar um stop, eu vou colocar um stop o quê? Quando esse meu gráfico fechar a sua semana abaixo dessa linha, aí eu vou fechar, eu vou estopar. Então eu estoparia aqui basicamente com 2, 3, 4% no máximo, com uma chance às vezes de ganhar aqui pelo menos no meu próximo topo aqui de 28%, por exemplo, aqui, ou então na minha última resistência aqui, 15%, tá? Então, pessoal, vejam que várias vezes a gente está olhando aqui num gráfico bem ampliado e várias vezes acontece isso. Só que, por exemplo, isso aqui aconteceu em julho de 2013. Tocou de novo a próxima vez em março de 2014. Então você ia aguentar às vezes ficar esperando essa oportunidade até aqui? Ok, você poderia fazer algumas operações no meio do caminho aqui, algumas em outros ativos que descem. Esse eu estou analisando aqui o Ibovespa. Mas em alguns ativos às vezes pode acontecer isso de um mês para o outro, a cada 3 meses, coisas do tipo. Só que eu tenho que ter paciência de deixar o meu dinheiro parado, mas na hora que eu for entrar, olha a chance que eu vou ter aqui, por exemplo. 33%. Então às vezes você vai ficar aqui apanhando, ganha 1%, perde 2%, ganha 5%, perde 6%, perde 2%.
E às vezes sem suar muito, sem ficar muito preocupado, eu vou entrar numa posição e vou deixar andar e ir embora a minha posição. Por quê? Porque eu fiz uma entrada num valor onde é que seria muito barato de eu entrar. E eu vou deixar de fazer entradas em locais que seriam muito caros de eu operar. Então, pessoal, essa é uma dica simples que vocês podem simplesmente pegar os gráficos, peguem os ativos que vocês conhecem, que vocês operam, abram os gráficos, principalmente no semanal, tá? No diário também dá, mas quanto menor a gente pega o tempo gráfico, mais sujeira, mais enganação ali de notícias, de acontecimentos, coisas do tipo a gente tem. Eu vou abrir aqui o semanal, o diário para vocês verem, fica muito maior, é claro. No geral vai ficar um gráfico parecido, mas para vocês, principalmente aqueles que estão começando, vai ficar um pouco mais difícil, porque vocês podem ver, lá eu tinha um gráfico para cada semana. Então para cada semana daquelas lá que eu tinha uma barrinha, agora eu vou ter 5 barras. Então às vezes vai acabar confundindo vocês. Então principalmente quem está começando, utilizem sim o gráfico semanal, é um dos melhores, eu considero o melhor gráfico principalmente para se operar ações. Ele é muito bacana da gente operar. A gente consegue ter uma visão muito boa, limpa às vezes de distorções, de brigas, de política, de notícias, às vezes problemas internacionais, coisas do tipo. Então ele no geral é um gráfico bem mais limpo e fica interessante da gente fazer essas observações nesses pontos específicos. Então pessoal, nunca mais agora saiam entrando de qualquer jeito. Abram o gráfico semanal do ativo que vocês acham que isso está bacana para você entrar, que está num preço bom, e vejam, analisem os topos e os fundos, tracem as resistências e os suportes, né, de onde vocês estão operando, para que aí sim vocês façam a posição de vocês. Por exemplo, agora, esse aqui então é a semana onde nós estamos aqui. Então esse vídeo está sendo gravado dia 21 de novembro de 2020. Então o que eu faria agora? Eu tenho minha última resistência aqui, e ela foi furada, foi rompida. No entanto, eu vou já mostrar para vocês que ela deixou sombra ali em cima e não fechou acima. Lembra aqueles rompimentos com força, que quando rompe de verdade, rompe e vai embora? Vou traçar então a minha última resistência, e que vocês vão poder ver aqui que ela bateu praticamente aqui entre 4 a 5 semanas, bateu ela aqui, subiu, voltou e testou o nosso mesmo patamar aqui, e o que ele fez? Foi embora para cima. Só que o que está acontecendo agora? Está em cima exatamente do nossa última resistência, ou seja, provavelmente está num preço caro aqui de se operar. Pode sim romper, ir embora e buscar a próxima resistência, que é aqui em cima, o nosso topo histórico? Pode, o mercado ele pode tudo, mas se fosse para tomar uma posição agora, eu esperaria romper aqui, fazer uma retração na nossa resistência, que agora é um suporte, e nessa retração aqui seria um preço barato, porque ele já foi mais para cima e voltou, e aí sim a gente tentar buscar aqui o topo. E caso fique aqui e perca esse patamar aqui, que essa resistência ela não seja vencida, ou seja, vamos objetivar tocar nesse suporte aqui antigo, que já tem 2 toques, e o terceiro toque geralmente é um dos mais fortes, geralmente é o que vence. Ele pode tocar só 2 ou passar direto, não tem problema, mas o que a probabilidade diz é que às vezes no terceiro toque geralmente é o mais forte, e aí toca aqui às vezes também podemos vir buscar uma correção maior, e aí temos a nossa resistência lá de baixo também, que está aqui para nós analisarmos. Nunca sabemos onde realmente pode parar, porque o que dita é o mercado, a política, são esse tipo de coisa. Então eu tenho já que aqui talvez não seja o melhor local para operar. Aqui pode ser um local interessante, já vemos que aqui tem defesa compradora. As 2 vezes que bateu aqui, voltou. E quanto mais vezes bate aqui, ou ela fica mais forte, ou tem a tendência maior de romper. E aí basta a gente esperar, rompeu, ok, então está na hora da gente vender, ou então aguardar o mercado cair mais para depois nós posicionarmos, para quem não gosta de fazer posições vendidas. E da mesma forma aqui, tocou aqui e vou comprar? Não, está numa posição relativamente cara. Ou eu espero romper e voltar a tocar aqui para daí e para cima de novo, ou espero começar a mostrar sinais de queda, e aí eu faço a minha venda objetivando aqui o nosso próximo suporte aqui. Então pessoal, esse foi as nossas
conceitos aqui de análise de gráfico. Vocês podem ver que são bem simples. E por favor, o que vocês vão ter que fazer? Se precisar, vejam a explicação de novo. Se vocês tiverem dúvida, mandem aqui embaixo, mandem no perfil do YouTube, no Instagram, para que vocês, que a gente possa explicar às vezes alguns detalhes que não ficaram muito claro para vocês, principalmente aqueles que estão começando, às vezes fica complicado de entender, às vezes de uma vez só. Mas vocês agora têm que entender que certas posições a gente não faz entrada. É mais fácil deixar o dinheiro paradinho ali na conta, para quando vier a oportunidade a gente entra e entra com força. Porque não adianta eu ficar entrando aqui e ficar, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho. Não, eu tenho que entrar quando é a maior chance de lucro e uma pequena possibilidade de prejuízo. E isso vai ser geralmente próximo das posições de suporte e de resistência. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui. Para quem vocês conhecem que estão começando a investir ou querem começar, compartilhem esse vídeo. Isso aqui é para vocês, para que vocês não fiquem perdendo dinheiro, é para auxiliar e também ir ensinando aos poucos para que vocês possam ter rentabilidade e não coloquem a risco o patrimônio de vocês no mercado financeiro. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Eu sou Henrique Alves, da Controle Investimentos, e até a próxima.